Para nós, hoje, fazer fotografias como estas pode parecer inconcebível, mas fazer o registro de pessoas mortas era algo muito comum no século XIX. Em um período em que se morrer era muito mais fácil do que hoje, devido às altas taxas de mortalidade e da disseminação desenfreada de doenças, esse tipo de foto fornecia conforto em tempos de luto, além de permitir reter a imagem de seus parentes falecidos, que na maioria das vezes nunca havia tirado uma foto sequer. Hoje, pode nos parecer bizarro esse costume antigo, mas para eles era um último ato de amor. O costume de tirar fotos dos mortos começou na Inglaterra da Era Vitoriana, período que vai de 1837 até 1901. Acredita-se que tenha se originado quando a rainha Vitória pediu para tirar uma fotografia de um parente falecido recentemente, a fim de manter a foto como um memorial. As fotografias post-mortem, como elas são chamadas, rapidamente foram aderidas por várias famílias da época e acabaram se tornando algo muito popular. Porém, para que o registro fosse perfeito, era preciso, antes, um trabalho meticuloso na preparação dos corpos dos parentes falecidos. Para preservar uma lembrança mais bela, os corpos eram colocados, muitas vezes, em posições para que parecesse que ainda estavam vivos. Para isso, algumas vezes, estruturas de madeira eram posicionadas de forma que sustentassem os corpos eretos, e os braços eram ajeitados para não parecerem moles. Em alguns casos, um técnico desenhava a íris e a pupila nas pálpebras dos mortos, processo que geralmente era feito após a revelação da foto. Tudo para dar aparência de vida ao protagonista da foto. Também era comum que parentes vivos estivessem presentes na fotografia. Por isso encontramos fotos de pais segurando seus bebês mortos, irmãos, vivos e mortos, lado a lado, e até mesmo famílias inteiras reunidas ao redor do falecido. E em algumas dessas fotografias, você pode ficar confuso e se perguntar: quem de fato é o morto? Nesta imagem, por exemplo, o casal posa com a filha morta. Mas só sabemos que é a filha que está morta, porque o rosto dos pais está levemente desfocado. E isso acontecia porque nesta época, para tirar uma foto, era preciso ficar, por algum tempo, diante da câmera sem se mexer, para assim capturar imagens nítidas, e era assim devido à baixa velocidade do obturador das primeiras câmeras. Mas não era raro que as pessoas se mexessem, o que fazia a foto ficar com desfoque, como aconteceu com os pais aqui. Já a filha, como estava morta, permaneceu imóvel, e sua imagem ficou nítida. As fotos de crianças mortas também eram extremamente comuns nessa época, já que era muito alta a taxa de mortalidade infantil. A expectativa de vida na era vitoriana também era muito baixa, tanto que homens de classe média alta viviam cerca de 44 anos apenas. E isso se devia em parte pela falta de estruturas médicas adequadas, de tal forma que doenças contagiosas se espalhavam rapidamente e dizimavam até famílias inteiras. Ao contrário de muitos retratos, que eram feitos em estúdios fotográficos, as fotos post-mortem geralmente eram tiradas em casa. Outro aspecto que pode chocar muita gente é que muitas vezes os mortos eram fotografados como se estivessem apenas dormindo tranquilamente. Por isso que em muitas fotos, vemos crianças deitadas cercadas de brinquedos, bebês em berços, e até mesmo no colo dos familiares. Alguns mortos também eram fotografados com objetos de referência religiosa, como crucifixos e bíblias. Algo também muito estranho e que era comum, era o hábito de pintar óleo sobre as pálpebras dos falecidos, para fazer parecer que estavam vivos.
Além disso, se usava bastante maquiagem para disfarçar a palidez natural dos corpos sem vida. Algumas fotografias também eram tiradas momentos antes de enterrar o falecido. É bom lembrar que fotografia era algo extremamente caro nessa época, e não era todo mundo que tinha condições de tirar fotos convencionais, porém, ainda eram muito mais barato quanto o de ter um retrato pintado, que até então, era a única maneira de preservar permanentemente a imagem de alguém. Ainda assim, mesmo com o preço salgado das fotografias, as famílias gastavam suas economias para tirar a foto de seu ente querido, que muitas vezes era a primeira e última foto dele, justamente da hora da sua morte. Para muitas famílias, também era a primeira chance de tirar uma foto conjunta e ao mesmo tempo a última de ter uma lembrança de seu parente que partia. Com o avanço nas técnicas da fotografia, o costume de tirar fotos de falecidos se espalharam rapidamente pela Europa, e depois pelo mundo, persistindo mesmo depois da era vitoriana. O costume se tornou tão popular que muitos fotógrafos da época se especializaram em fotografias post-mortem. Dois fatores, porém, logo iriam condenar essa prática à extinção. Primeiro, a qualidade dos serviços de saúde britânicos melhorou e aumentou a expectativa de vida da população, em especial a infantil. Segundo, o surgimento da fotografia instantânea permitiu que pessoas tirassem fotos uma das outras em vida, o que basicamente derrubou a demanda pelos retratos da morte. Hoje em dia essas fotos são consideradas raridades, sendo muitas vezes leiloadas em sites. E aí, você teria coragem de comprar e ter uma foto dessas consigo? Quem sabe carregar ela na carteira? Comenta aí.